Então nós queremos focar em algumas práticas específicas. A primeira delas, que nós vamos tratar hoje, é sobre dança. Sobre a questão de dança, que alguns acreditam ter dança litúrgica, mistério de dança e coisa dessa natureza. Por que nós, presbiterianos, reformados, não praticamos isso? Apesar de que tem alguns rebeldes por aí. Esse pastor, mas eu fui na igreja presbiteriana fulano de tal e tinha dança e coreografia. Então, não significa que este é o pensamento da igreja presbiteriana do Brasil. Isso não é o pensamento. Inclusive, há uma carta e uma orientação pastoral da IPB reafirmando sua postura confessional de que a dança não pode fazer parte do culto. Não existe dança como elemento de culto, ainda que seja reconhecido como uma expressão artística, cultural, mas não é parte, não pode ser usado como parte do culto ao Senhor. Mas rebeldes existem. Então, mas a gente precisa tomar cuidado para não acompanhar os rebeldes, certo? Então, por que nós não adotamos a dança como parte do culto? Então, nós vamos analisar alguns textos, mostrar que, na realidade, a dança nunca é apresentada nas Escrituras como parte da adoração do povo de Deus para o Senhor. Ainda que Israel, como nação, tivesse em seu contexto cultural, folclórico, artístico, a dança, em alguns aspectos, ela como conotação religiosa, ela como expressão religiosa, nunca foi praticada nem exigida por Deus para o seu povo. Pelo contrário, a dança como elemento litúrgico, como instrumento de adoração, era característica dos ímpios, dos pagãos, das nações ímpias. Então, era característica dessas nações, era comum a essas nações ter dança, expressões corporais, principalmente com conotação sexual, né? Como uma forma de oferenda aos seus deuses. Inclusive, Paulo vai lidar com um problema que estava acontecendo em Corinto, um reduto de um paganismo forte, onde havia muitos templos pagãos e expressões culticas das mais variadas. Inclusive, havia prostitutas, sacerdotisas, que ofereciam aos seus deuses, a sua oferenda era o sexo, atos sexuais dentro do templo. Que Paulo vai orientar que aquelas que haviam se convertido ao cristianismo pudessem se distinguir no comportamento, na postura daquelas mulheres. Inclusive, alguns acreditam que a orientação do véu era exatamente para cobrir a cabeça dessas mulheres, porque essas sacerdotisas raspavam suas cabeças. Elas tinham como característica a cabeça de Davi, né? Assim, bem raspadinho, para identificá-las como sacerdotisas. E ao se converter, para que elas não mais fossem confundidas com estas mulheres, havia orientação de que o cabelo era característica, cabelos longos era característica da mulher. Então, que elas, Paulo vai falar isso, vai dizer assim que é desonroso a mulher estar sem aquilo que a identifica, no sentido de ter uma forma de se vestir, de se comportar que a distingue das prostitutas, do próprio homem. Ele vai dizer isso. Então ele vai orientar que elas usem o véu, e acredito que essa orientação especificamente está ligada a esta distinção, para ficar claro agora que elas não mais estavam envolvidas com esta prática. Bem, então Paulo tem uma dificuldade lá, lida com uma dificuldade orientando, porque era muito comum isso, essas práticas libertinas, e Paulo vai invocar isso lá em Corinto, dizendo que os cristãos não devem praticar no culto cristão aquilo que era característico do culto pagão, certo?
E uma dessas coisas eram danças sensuais, eram movimentos corporais sensuais, e para muitos desses eram oferendas, porque muitos desses deuses eram considerados deuses da fertilidade. Então era uma forma de se oferendar ou até pedir que ele atuasse nessa forma, nesse aspecto de fertilidade naquele contexto. Então a dança nunca é apresentada na Bíblia como parte do culto judaico-cristão, mas como expressão artística, cultural, folclórica, sim, mas como parte de algum ato religioso, era sempre característica dos índios, dos pagãos. E quando Israel tentou fazer isso, foi repreendido duramente pelo Senhor. Então nós vamos ver. Eu quero convidá-los para nós lermos o texto do Salmo 150, que é um dos textos mais usados para defender dança litúrgica, para defender coreografia e dança na igreja. E o texto diz assim, Salmo 150: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas, com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Bem, este salmo e outros textos são usados para defender a dança, mas nós vamos perceber que não é isso. Nós não vamos tratar o texto agora, vamos tratá-lo mais para frente. Agora eu quero mostrar para os irmãos como que a dança é apresentada, aparece nas Escrituras. Há duas palavras importantes. A primeira é a palavra hebraica, shiré, que é usada para descrever brincadeiras, movimentos, rodas, danças, movimentos corporais, zombarias, certo? Expressões corporais. E a palavra paijô, que é grega, para descrever a mesma coisa. São dois termos para descrever comportamentos como brincadeira de criança, que rodopeia, que pula, que dança, brinca, para descrever esses movimentos que muitas vezes é para zombaria e para manifestar alegria. E dentro do contexto pagão, essas duas palavras descrevia as brincadeiras e os jogos que aconteciam dentro dos cultos pagãos, e que nas Escrituras vai ser usado para descrever várias atitudes, vários comportamentos. Um deles é dançar no sentido de celebrar, né? E a Escritura, quando se refere a Israel, quando essas palavras ocorrem, elas geralmente estão dentro de um contexto da expressão artística e cultural de Israel enquanto nação, enquanto um povo que tinha festas. Deus estabeleceu várias festas para Israel, é interessante isso, e essas festas tinham um aspecto religioso e seu aspecto cultural, artístico, de celebração. E elas eram feitas em momentos distintos e em lugares distintos. O aspecto estritamente religioso e cultico da festa só poderia ocorrer no templo, seguindo a agenda e o rito da lei mosaica. E as festas, as celebrações, as comemorações de conotação mais cultural e festiva eram fora do templo, em que o povo podia dançar, pular, beber, comer, passar a noite dançando, pulando, nessas festividades, certo? Cada uma com sua orientação específica, até de como se divertir, o Senhor orientava Israel. Então, quando ocorre
dança, essa expressão, não dança, mas a expressão giré, principalmente no Antigo Testamento, ela está associada a expressões corporais em Israel, tratando-se especificamente de Israel, que estava ligado à festividade ou algum tipo de expressão de celebrações das suas conquistas. Vejamos, vamos ver alguns textos para a gente perceber isso. Êxodo capítulo 15, Êxodo 15, versículos 20 e 21. Êxodo 15, versículos 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui logo depois da travessia do Mar Vermelho, depois que o povo de Deus vê-se livre dos egípcios e estes mortos, naufragados ali no mar. Tem uma versão que deram aí na televisão da lei, dos 10 mandamentos, sei lá. Tem uma versão aí que deram aí não sei se foi na Record, da travessia do Mar Vermelho, que até um irmão alguém me perguntou, pastor, Faraó voltou para casa, foi depois que perseguiu o povo de Israel até o mar. Ele sabe só primeiro o que está escrito aí. Aí a pessoa leu, Faraó voltou para casa. É isso que o texto diz, não. Quando o povo de Israel atravessa, os egípcios vão atrás, e diz o texto que eles submergiram, o mar fechou e os tragou, matando Faraó e os seus soldados, todos os exércitos, todos foram mortos. Então, voltou para casa coisa nenhuma, foi morto, certo? Então, agora o texto descreve Miriam liderando um grupo de mulheres, tocando tamborins, pulando. A palavra em giré foi traduzida para dança, porque o que é característico aí? Ela está pulando, rodopiando e dizendo: Deus matou os cavalos e os seus cavaleiros. Aí diz assim: glórias a Deus, porque Ele nos livrou. Ela está diante do mar, atravessando do outro lado, os judeus todos ali felizes, e ela lidera a manifestação da alegria, batendo no tamborimzinho dela, dizendo: Deus nos livrou dos nossos inimigos. Eles não estão no templo, não estão no tabernáculo, não estão diante do altar, não estão diante da Arca da Aliança, não estão realizando nenhuma coreografia, não estão fazendo nenhum tipo de apresentação. Eles estão expressando alegria pela vitória, dando um pulo de alegria. Alguém chegar para você e dizer assim: você ganhou R$1 milhão. Engraçado. Não, você não gostou não. Da onde é que vem? É desconfiado. Da onde é que vem esse dinheiro? Mas, confirmando a procedência correta e boa, quem não vai se alegrar, Dá pelo menos uns 2 pulinhos. Se for casado, um pescoço do esposo e diz: quero divórcio. Não, cadê? Mas estamos falando de uma coisa muito insignificante, que é dinheiro, muito insignificante. Estamos falando do livramento do Senhor, símbolo da sua salvação, manifestação do seu poder salvador sobre o seu povo. E eles estão radiantes de alegria, pulando, e esses pulos foram traduzidos para botar simplesmente a sociedade botou simplesmente, e eles dançavam, e elas dançavam. Vai dizer que eles estavam pulando, manifestando corporalmente essa alegria. Bom, um outro texto que aí tem diz assim: quero dançar como Miriam dançou. Miriam, por acaso, era sacerdotisa? Não, diz que ela era profetisa, no sentido de que,
De alguma forma ela foi instrumento de profecia em algum contexto desse. O texto, ela não é sacerdotisa, não serve no templo. Quando Miriam ia para o templo ou para o tabernáculo, Miriam ficava na área das mulheres, onde elas não poderiam ir lá no santo lugar, nem no santo dos santos. Ela não poderia ir diante. O culto do Antigo Testamento era extremamente impeditivo. O povo não poderia prestar culto diretamente a Deus diante do altar. Tem gente aí diante do púlpitozinho dizendo que aquilo é altar, não sabe o que é altar, coitado. Tem nem noção do que é altar. O altar do Senhor. O lugar. Primeiro, quem é que entrava no altar? Só o sumo sacerdote uma vez. No altar, no lugar da oferenda mesmo, onde estava a arca da aliança, só o sacerdote, o sumo sacerdote. E ele entrava com uma cordinha sobressalente e sinos badalando, para indicar que se Deus se agradasse dele, ele ficava vivo. Mas se Deus não se agradasse dele, ele morria. E se ele morresse, ninguém poderia entrar para tirar ele. Senão também morria. Então para que servia a cordinha? Puxar o morto. Para puxar o morto. Porque não poderia entrar na presença de Deus. Aí o cara disse que está diante do altar. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos diante do santo lugar de Deus por Cristo, meus irmãos, por Cristo. Só por Ele. Então, naquele contexto, que se invoca muito para defender dança, se Miriam dançasse na presença de Deus, morria ela e todo mundo que estivesse perto. Se Miriam levantasse uma perninha, ela não podia nem entrar lá. Nem entrar. Agora, Miriam diz que ela está dançando na presença de Deus. É óbvio. Mas por que ela está na presença de Deus? Porque Deus não está só no templo. Deus não estava só lá naquele lugar específico. Ali era uma manifestação especial, específica. Mas Deus, como soberano e onipresente e onisciente, está em todo lugar. Nós estamos na presença de Deus em qualquer lugar. É isso que o salmista diz no Salmo 139. Senhor, como eu fugirei à tua face? Se eu vou no mais profundo, lá tu estás. Se no mais alto eu subir, lá tu estás. Ele está descrevendo a onipresença de Deus, dizendo: Senhor, não há como fugir do teu olhar. Nesse sentido, é o que Miriam está dizendo, que ela está diante de Deus como o soberano Senhor, agradecendo a Ele porque aquele livramento foi Ele que deu. Ela está diante da manifestação do poder de Deus ali, livrador. Quando você está no seu quarto, quando você está na sua intimidade, quando você está no seu dia a dia, você não está diante de Deus, não? Claro que você está diante de Deus. É óbvio. Então é nesse contexto que ela está dizendo que está diante do Senhor. Não é diante do altar, não é diante do símbolo da presença santa, do lugar onde Deus é adorado, não é diante de uma manifestação especial para a adoração de Deus, não é diante do culto do Senhor. Essa distinção nós vemos aqui entre vida de adoração e culto, entre adoração restrita e solene, que é o culto, e uma adoração abrangente, que é a vida de adoração ao Senhor, de consciência de sua presença em todos os lugares. Então, querer dançar como Miriam para justificar dança litúrgica está totalmente equivocado até sobre quem é Miriam e o que Miriam de fato fez nesse contexto aqui. Miriam não era sacerdotisa e nem podia estar no templo diretamente para fazer esse tipo de coisa aqui. Ela está diante do mar e vendo o livramento de Deus. E como alguém que contemplou um livramento extraordinário, está expressando verbal e corporalmente alegria pelo livramento do Senhor. Por isso que quando a gente vai festejar, às vezes nós invertemos. Quando é aniversário, a gente não quer bater palma e nem pular. Quando é aniversário, a gente diz parabéns para você. Aí quando é culto, a gente quer
Não. É no aniversário que a gente tem que expressar corporalmente tudo aquilo que é cabível para o cristão da nossa igreja. Diante dessas festividades, diante dessas celebrações e desse contexto, que a gente deve fazer isso. Então, vendo outros textos, vamos ver que exatamente isso. Israel expressava exatamente corporalmente, através de danças, de rodopios, de brincadeiras, sua alegria pelas conquistas que Deus dava ao seu povo. Porque Israel é uma nação, tem vida cultural, tem vida social. E este povo expressava de maneira artística sua alegria, mas não dentro do templo, não no culto, onde os elementos eram restritos àquilo que havia sido ordenado pela palavra de Deus, totalmente. Então veja, no livro dos Juízes, capítulo 11, 32 a 34. Um outro personagem que é muitas vezes invocado é Davi. Quer dançar como Davi dançou, lá, coisa e tal, caixa de fósforo. Aí Davi é exemplo para esse povo que tem que dançar. E ainda diz que a mulher dele repreendeu e ela acabou sendo punida porque ele estava... Uma vez eu ouvi um indivíduo falando isso, que aqueles que não querem, que ficam repreendendo as pessoas que dançam na igreja, vão sofrer igual a mulher de Davi, porque Davi dançou e mostrou a cirola, e ela repreendeu e o Senhor a tornou estéril por isso, né? Então, você fica aí falando que o povo fica dançando, não pode. O contexto não tem nada disso. O juízo de Deus sobre ela não foi por estar repreendendo Davi, por estar realizando algo que era contrário à vontade de Deus. Ele estava em um contexto extremamente cultural, de celebração. Sua repreensão era como se ele estivesse sendo ridículo na sua expressão de conquista, de alegria, de celebração. E ele então responde dizendo que ele está diante de Deus, expressando a sua alegria. Mas o contexto a ideia vai muito mais do que simples repreensão do comportamento, tem a ver com a posição que exerce essa mulher dentro do contexto da revelação da aliança do Senhor. Juízes capítulo 11, versículos 32 a 34. Davi, nós vamos apresentar em 1 Crônicas. Aqui ainda a história de Jefté, um outro exemplo dessa questão de dança. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram julgados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Então aqui ele está também descrevendo a filha de Jefté, celebrando essa conquista que Deus deu ao seu povo, batendo tamborim à semelhança e pulando, saltando, aqui descrito como dançando, pulando, celebrando, rodopiando, dizendo: Deus nos deu o livramento. Mesma coisa fez o rei Davi em 1 Crônicas capítulo 15. 1 Crônicas 15. 1 Crônicas 15. (29 e 30). 1 Crônicas 15, 29 e 30. Diz assim: ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Então Davi está entrando em Jerusalém
com a Arca da Aliança, onde lá será construído o templo para ser colocado por Salomão posteriormente. E ao entrar, eles haviam passado por várias nações e tinham acabado de destruir um povo. Estavam felizes em Deus ter permitido, Deus ter conduzido eles até ali. Eles enfrentaram várias batalhas, várias guerras até chegar ali. E eles estão felizes e celebrando. E então alguns tocando e Davi pulando e celebrando e dizendo: Deus nos deu vitória. Apesar de estarem diante da Arca da Aliança, que era um dos símbolos mais fortes da presença de Deus e da própria adoração a Deus, a arca não está em seu contexto de culto. A arca está sendo conduzida. Lembra que até a condução dela tinha uma prescrição que não foi observada por Davi no primeiro momento, e Deus matou Uzá, porque tocou na arca do Senhor pela negligência de Davi. Vejam só, se Deus matou Uzá porque transgrediu uma orientação para o traslado, para a condução da Arca da Aliança, que é um dos símbolos maiores do culto naquele contexto, porque ninguém podia tocar na arca, e ela deveria ser levada segura, como Deus havia ordenado, em que os sacerdotes deveriam carregar nos ombros através das varas. Ela já foi construída exatamente para não ser tocada. Haviam argolas em suas laterais para que varas fossem colocadas e 4 sacerdotes carregassem, cada um em uma ponta, sem tocar. E Uzá, ao tocar a arca, foi morto. E Davi então, voltando para a lei, diz: chame os sacerdotes, os levitas, porque temos que fazer como Deus mandou, porque Deus nos puniu por não termos feito como Ele mandou. Ora, se Deus manifestou o seu juízo diante da transgressão de um mandamento, de uma ordem que tinha a ver com a condução da arca, você acha que Deus permitiria expressões diante da arca que não estavam autorizadas? Não, de maneira nenhuma. Então, o que ocorre aqui é que Davi está naquela condução, naquela caminhada do povo, naquela entrada, cantando, pulando, se alegrando pela conquista, pela vitória, por Deus ter permitido eles chegarem até ali. Eles não estão reunidos para o culto, para a adoração solene, para a realização da cerimônia como ela deveria ser. Não, eles estão como um povo, eles estão como guerreiros, concluindo uma caminhada em que eles empreenderam muitas lutas, muitas guerras e chegaram vitoriosos. Expressão de alegria, de celebração, de conquista, por conta das guerras que haviam passado. Então, nós vimos aqui que a expressão para a dança aqui em Davi, ela é de celebração, de conquista, de vitória como um rei guerreiro, de um povo comemorando uma vitória que Deus deu nas suas expressões culturais, artísticas, em que este povo manifesta sua alegria a Deus. Um outro texto de 2 Samuel, capítulo 6, 2 Samuel 6, Segundo Samuel 6, versículo 14 e 16. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou
no seu coração. Então ele vai dizer que introduziram a arca no tabernáculo e coisa e tal. Então aqui, reforçando a descrição do que aconteceu com Davi, exatamente ele entrando em Jerusalém, celebrando aquela conquista, por ter conseguido trazer a salvo a arca do Senhor, para ser colocada no lugar devido para o culto e adoração a Deus. Então, diz o texto, como que repetitivo, diz: dançava e pulava, rodopiava diante da arca da aliança, diante de todo o povo, celebrando naquela conquista. Então o que a gente percebe aqui é que uma descrição clara de expressão de alegria, de celebração de uma vitória, de uma conquista, não de um contexto cultico e de adoração. Pelo contrário, eles estão simplesmente expressando a sua alegria como quem havia recebido uma grande bênção do Senhor, em um contexto totalmente desassociado de culto e de adoração. Por que isso? Porque a vida de adoração a Deus tem seu contexto abrangente, em que nossas festas, nossas celebrações devem ser expressões de louvor a Deus, mesmo não sendo um contexto de culto solene, mesmo não sendo um contexto religioso específico. O crente, em tudo que faz, ele louva e glorifica a Deus. E fora do contexto de culto, algumas expressões são cabíveis, corporais, físicas, verbais, que no contexto de culto não se cabem porque não foi autorizado a fazer. Então é exatamente isso. Você não tem um texto dizendo que mulheres ou homens dançavam em torno da arca, estando ela dentro do tabernáculo ou dentro do templo. De maneira nenhuma. Em contexto, em hipótese nenhuma. Porque eles seguiam à risca as orientações e prescrições de como era o culto solene. Transgredir era invocar o juiz de Deus e ser morto. Poderia em contexto, mas fora do contexto de culto solene, havia expressões corporais, artísticas, que eram totalmente cabíveis serem feitos com a ordem e a decência que se exigia de um povo santo, e que eles deveriam ser diferentes dos ímpios, de acordo com aquilo que o Senhor orientou. Jeremias capítulo 31, versículos 4 e 13. Jeremias 31, versículos 4 e 13. Jeremias 31, versículos 4 e 13. Diz assim: ainda te edificarei, e serás edificado, ó Virgem de Israel, ainda serás adornado com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Versículo 13. Então a Virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias está profetizando o retorno do povo do cativeiro babilônico para Jerusalém. Eles haviam sido levados e impedidos de celebrar, de realizar suas festas, de realizar os seus cultos ao Senhor. Aí Deus está dizendo que vai trazê-los de volta, para que volte a alegria, volte o culto, volte as celebrações e as festas de Israel, que volte a sua vida social e cultural como era antes. Então ele diz que se volte a ouvir os adufes e ver as danças, os pulos e as celebrações de conquista, porque o povo está agora derrotado, o povo está triste, abatido. Ele diz: vossa tristeza se transformará em alegria, e essa alegria se expressará em todo o contexto da vida social, cultural e religiosa de Israel. Se manifestará em seu culto solene, se manifestará em sua vida social, em sua vida cultural e artística. Exatamente isso que o Senhor está dizendo. Vocês voltarão a manifestar a sua alegria em todo o seu viver. Vocês celebrarão a bênção da vitória que eu darei a vocês.
Então, ele está falando como essa alegria se expressaria de uma maneira geral na vida de Israel, em todos os aspectos, enquanto povo, enquanto nação. Então a gente chega ao texto do Salmo 150, onde nós temos aí uma expressão em relação à dança, que está de alguma forma indiretamente associado à expressão religiosa, quando ele diz esse capítulo, no Salmo de número 150, ele vai descrever várias expressões de adoração e vai se falar da dança. Versículo 4: louvai com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Primeira coisa, irmãos, os salmos nunca devem ser usados como manuais de descrição de ordem litúrgica. Eu não posso usar os salmos para defender a prática do culto, o que se pode fazer no culto. Por que eu não posso fazer isso? Porque os salmos, apesar de terem sido compostos para serem cantados especificamente no culto, ele não falava só de culto solene. O salmo fala da adoração no seu sentido abrangente, da adoração e do louvor a Deus no sentido amplo, absolutamente amplo, que incluía culto solene e vida de adoração. Inclusive o salmo chama os ímpios para adorar a Deus, chama os gentios, chama a natureza. E o Salmo 150 resume essa convocação de adoração a Deus no seu sentido abrangente, que inclui a adoração da igreja realizada dentro do culto, a adoração da natureza expressando o seu Criador e a humanidade de um modo geral para com Deus. É exatamente isso, gente. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, especificamente falando de culto. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Está falando agora da abrangência da obra de Deus. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o ao som com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Ele conclui exatamente mostrando a extensão do que ele está convocando, uma adoração abrangente a Deus, que envolve toda a expressão de adoração a Ele, que inclui culto, vida cultural, vida social, vida artística, tudo sendo para a glória dele. Então aqui dentro desse contexto abrangente, ele está colocando essas manifestações de celebrações de conquista, ou seja, com adufes e danças. Lembra que nós lemos dois textos que se faziam a referência à celebração de conquista, sempre associado a aduf e dança. Parece que o aduf era um instrumento especificamente usado para celebrar vitórias, conquistas. O aduf sempre sendo um instrumento para demonstrar a alegria pela vitória de uma guerra, de uma conquista, de uma vitória diante de uma guerra. Então, o ponto é, o Salmo está convocando o povo de Deus e toda a sua criação para expressar louvor a Deus das mais variadas maneiras, que inclui culto, que inclui festas, que inclui expressões artísticas, corporais e tudo mais. Então, o Salmo não pode ser usado para defender os elementos de culto que se pode fazer no culto, porque ele está falando de elementos que são expressões abrangentes da adoração, inclusive se referindo à natureza, inclusive se referindo a tudo que respira. Se você tomar literalmente esse salmo e usá-lo para defender que eu posso dançar, porque o texto diz que pode dançar, então eu posso botar um cachorro cantando uma música, um papagaio cantando, fazendo adoração, porque ele respira. Se ele respira,
todo ser que respira, louva o Senhor. Se o louvor aqui é culto, é estritamente falando de culto, então eu posso botar qualquer coisa adorando a Deus no culto. De qualquer maneira. Respira, meu filho, você está respirando? Então você pode cultuar. Mas eu não posso tomar com essa literalidade, porque o texto está falando de expressões de adorações a Deus abrangente. Ele não está restringindo ao culto, porque os salmos não estabelecem ordem litúrgica. Quem estabeleceu a ordem litúrgica foi a lei mosaica. Foi a lei. Os salmos são cânticos respaldados na lei, mas não é a manifestação das ordenanças para o culto. Essa é a verdade, sim. No versículo 1 ele fala: louvai no seu santuário, louvai no firmamento. Dando a ideia que é para louvar no santuário em todos os lugares. Exatamente. Fala do firmamento. O aspecto abrangente está no versículo 1 e no versículo 6. Ele está chamando, ele está dizendo que Deus deve ser adorado no aspecto restrito da adoração, que é diante da manifestação de sua santidade diante do povo, diante do santuário, diante do altar da adoração, diante do santo lugar, e também diante dele como Criador, como Salvador e como Criador, mostrando que Deus deve ser adorado por toda a sua criação. Então é uma adoração restrita e abrangente e geral. Então, no seu sentido, ele está invocando toda a generalização da adoração a Deus. E conclui dizendo: todo ser que respira, que tem consciência, louve ao Senhor. Todo que respira, louve ao Senhor. Então ele está falando aqui especificamente desses que podem expressar de alguma forma a adoração visível a Deus. Que toda a criação, de um modo geral, louva e adora ao Sim, certo. A própria criação louvando como criação, como um ser inanimado, como um ser não racional, diferente do homem. Então, o salmo não pode ser usado para defender o que se pode fazer em culto, meus irmãos, porque os salmos não são usados para isso. Eles se referem a culto, eles se referem à prática acústica, mas eles não podem ser usados para dizer que eles estabelecem o que é que pode ser feito no culto. Porque os salmos são hinos que falam da adoração abrangente a Deus, do serviço geral ao Senhor, certo? E não dizer o que pode e o que não pode ser feito. Então eu não posso usar o Salmo 150, versículo 4 para defender dança litúrgica, para defender dança na igreja, porque ele está falando especificamente de como o povo de Israel, nas suas celebrações de conquista, adorava a Deus, de como na sua comemoração em suas conquistas adoravam a Deus fora de um contexto de culto. Que lembrava, isso aqui é uma coisa mais específica para nós, quando diz que em tudo na nossa vida devemos adorar e expressar adoração, gratidão e reconhecimento de que tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. Inclusive, por exemplo, na minha vida íntima, no meu casamento, eu tenho que glorificar a Deus, mas isso não é culto. Eu não posso pegar minha intimidade com minha esposa e trazer o público. Isso já é vergonhoso, pecaminoso. Mas em seu contexto de intimidade, Deus é glorificado, Deus é louvado e exaltado. Então, quando Israel tocava seus tamborins, seus instrumentos e pulava, dizendo Deus nos deu livramento, ele estava adorando o Senhor nas suas conquistas. Então, não posso usar o Salmo 150 para defender dança no culto, porque ele não está falando de dança no culto. Até porque quando a gente vai para as descrições de como era o culto, isso era extremamente impossível acontecer em Israel. Impossível. Mas existe um outro salmo, o Salmo de número 42, que faz uma referência ao povo
dançando. 42, versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Essa palavra aqui traduzida para gritos de alegria é a mesma palavra giré traduzida para dança. A mesma. No sentido é que eles, enquanto eles caminhavam na direção do templo ou do tabernáculo, eles tocavam, cantavam e pulavam. Enquanto iam na direção. Quando eles chegavam no tabernáculo e posteriormente no templo, eles não poderiam tocar, cantar e nem pular. Não, pastor, não. Quem cantava e tocava eram os levitas. O povo ficava de longe. Quem cantava diante do altar eram os levitas. O povo acompanhava de longe. E não poderia nem pular e nem fazer nada. Ficavam lá vendo o que acontecia. Havia o santo lugar, o santo dos santos, o pátio da preparação. Havia o pátio das mulheres e das crianças, o pátio dos homens e fora o pátio dos gentios. Nem os gentios podiam entrar no lugar onde o povo adorava. Eles adoravam por tabela. Precisava do povo e dos sacerdotes. Porque um gentio ia, comprava um animal, mandava alguém levar, porque ele não poderia estar diante do altar do Senhor diretamente. Então era extremamente impeditivo. Então o que o povo fazia? Mas nas caminhadas, nas procissões, nas caminhadas em direção ao templo, eles cantavam, pulavam e tocavam os instrumentos. Nenhum israelita podia tocar um instrumento diante do altar, meus irmãos, só levita. Por isso que não tem mais levita, porque levita bom e levita bom. Os meninos que tocam são levitas. Primeiro eles não são da tribo de Levi. Tá? Levita é da tribo de Levi. Eles não são levitas. E a função levítica não existe mais. Por quê? Porque ela era uma adoração substitutiva, representativa. O povo adorava por bem deles. O nosso levita é Cristo. Ele é aquele por meio do qual nós prestamos culto a Deus. Então, nós nos tornamos um levita e um sacerdote universal em Cristo, que é o que Calvino diz. Sacerdócio universal significa que cada crente é um sacerdote, é um levita no sentido não semelhante, não igual ao deles, mas no sentido de que nós agora prestamos culto a Deus não pela mediação de um homem, mas a de Cristo. Então, aos olhos humanos é direto, é diretamente, eu não preciso mais de mediação humana. Não precisa de alguém tocando para mim. Os judeus tocavam até chegar no templo, chegavam lá e eles paravam os instrumentos e só os levitas podiam tocar. Nós aqui não. Nós podemos cantar, podemos tocar, podemos dirigir louvores diretos a Deus todos juntos, porque nós estamos em Cristo. Mas naquele contexto, onde está os salmos, não. Então o salmista está dizendo: Senhor, que saudade ele está impedido de ir ao templo. Ele disse: que saudade de quando eu conduzia o povo em procissão encaminhado na direção do templo. E enquanto isso, a gente alegre porque ia para o templo, um culto extremamente impeditivo, que o povo ficava mais observando do que participando. Ele disse: que alegria! Mas a gente ia com tanta satisfação que a gente ia cantando, pulando e tocando. Deus está falando desta caminhada. Inclusive a igreja presbiteriana tem uma nota orientando que os presbiterianos não participem deste movimento Marcha para Jesus, nessa conjectura que nós temos hoje, porque quando surgiu era uma mera passeata dos cristãos. Quando surgiu isso, era uma passeata, uma caminhada dos cristãos, distribuindo folhetos, falando de Jesus Cristo, evangelizando as pessoas. Se tornou uma festa da carne disfarçada de evangelização, um carnaval de crente. Mais isso, usando o nome de Deus,
não recomendo que nós participemos, porque não é uma coisa horrodeira como a Bíblia exige. Então é preferível que nós não participemos desses tipos de manifestações. Nós deveríamos fazer as coisas certas, nós deveríamos ter movimentos corretos de evangelização, né? de reivindicação da prática da justiça, da ordem social, mas não associada a esses espíritos carnais, que muitas vezes é uma forma de praticar aquilo que são impedidos no culto, para fazer de uma maneira aberta e pública. Então não vejo como expressão correta de louvor e adoração a Deus. Primeiro, que eles misturam mais do que feijão de aleijado, chamam essas expressões artísticas e culturais de culto. Mas começa a chamar de culto. Isso não é culto, não pode ser considerado culto. No máximo uma expressão cultural, um movimento cultural, artístico da igreja, se fosse saudável, mas não é. Esse show gospel, muitos cantores fazem. Os shows gospel depende de quem canta, depende do que vai fazer lá. Infelizmente, essa área virou uma coisa muito de mercado, muito de negócio. Nós não podemos generalizar, porque nós primeiro não conhecemos todos, mas pelo menos eu já participei de alguns e pude perceber a diferença entre muitos deles, certo? De que o problema, eu acho que está no fundamento da coisa. Chamam isso de ministério, de ministério evangélico. Gente, o crente que canta deveria ter como profissão a música. E ao cantar, ele deveria cantar de maneira que glorifica a Deus. A gente não pode chamar isso de culto, de música na adoração cultica, mas uma música que adora a Deus como expressão cultural, saudável, bíblica e cristã. Devemos praticar uma cultura cristã. Na cultura cristã, há o espaço da manifestação artística e cultural. Eu não posso chamar isso de culto. Celebração, festa. Não gosto da palavra show porque já dá uma conotação pejorativa. Mas uma celebração, uma festividade, um musical, coisa dessa natureza deveria ser. Uma apresentação musical, artística, coisa dessa natureza. Eles começam aí, acham que cantor gospel é adorador. Sou um adorador, aí distingue ele de tudo que é adoração, de tudo que é o que a igreja faz em adoração. A gente acha que adorar é só cantar música. E aí criou-se uma nomenclatura para cantor evangélico, ele é um adorador. Aí o que acontece? Aí cria uma confusão no outro mundo. O cara diz que é adorador e se comporta como um profissional da música. Entendeu? Aí ele é um adorador, mas se você chamar para a igreja, ele cobra um cachê de 50 mil, 100, 200 mil. É adorador. Ele falou que é pago para que ele possa cantar. Para que ele possa cantar. Então, aí você fica pensando, não está confuso? Está confuso. Ele tinha que se apresentar como um cantor, um artista. Se apresentar como um artista. Mas se ele diz que canta para adorar a Deus, apenas músicas que adoram a Deus, ele deveria ser um adorador no contexto de adoração mesmo, de culto mesmo. Meus irmãos, é o seguinte, é profissão também, é arte. Então, você tem que entender o seguinte, se o indivíduo entende que a vocação profissional dele é a música, ele tem que viver da música, e não há problema nenhum dele fazer show, apresentação. Como cristão, ele precisa entender que há contextos que não é permitido para ele, que não é saudável para ele. Ele tem que entender que o mundo artístico é um mundo melindroso, difícil, cheio de desafios, como muitas outras profissões já também dos crentes. Como ser advogado, ser um médico, ser um político. Então ele tem que entender que há meandros, há coisas que ele precisa entender que ele não pode participar. Mas que o mundo artístico por si só não é impeditivo para o crente. Então, se o indivíduo é chamado para uma vocação musical, ele vai viver da música. Sem esquecer que ele é um cristão. Agora, se o indivíduo tem uma capacidade musical, ele diz assim, eu não quero viver da música, eu quero cooperar com a adoração, com a música na igreja. Eu quero cooperar, eu quero chegar nas igrejas e ajudar as pessoas a adorar a Deus, a louvar o Senhor, fornecer conteúdo musical que ajuda na adoração, no culto, ou na reflexão pessoal dos crentes. Se ele diz que este é o objetivo dele, então ele tem que se envolver com o grupo de louvor, ou então
ter uma atividade musical que coopera no crescimento, como muitos, por exemplo, muito mais expressado, que é exatamente isso, essa esquizofrenia que a igreja presbiteriana e a igreja reformada às vezes sofrem. Você está ali pregando, aí você está expondo a palavra de Deus, aí na hora que vai cantar música, canta arminianismo, começa a cantar um monte de antropocentrismo, de música totalmente humana, humanista e desassociar totalmente daquilo que foi pregado. Fala de Deus, da grandeza de Deus, depois eu vou exaltar o homem na música. Então, graças a Deus, essa esquizofrenia nós não sofremos aqui na nossa igreja, graças a Deus. Mas a maioria das igrejas evangélicas, meus irmãos, estão sofrendo isso aí. Igreja presbiteriana, pastor lá se acabando, pregando, me chamaram uma vez para dar um estudo sobre música, que era um festival de música, de louvor, alguma coisa assim. E aí, rapaz, antes de me dar a palavra, mas cantava tanta música, eu já estava assim, todo, rapaz, era batia para um lado, batia para o outro, era a confusão maior do mundo, sabe, eu já estava tonto. Cantaram tanta música, que eu estava quase esquecendo do sermão. Cantaram, quando me deram a palavra, eu disse, deram mal, porque gastaram mais de 2 horas cantando e eu vou pregar 2. E eu não vou cortar, mas eu não corto é nada. Eu posso sair só o bagaço, mas eu não corto é nada. Me deu a palavra, já se acabando, aí eu disse, prego. Mas preguei, e eles com os olhos bugados, eles torcendo tudo assim, para um lado para o outro, eles não estão entendendo nada. E não entende mesmo não, sabe por quê? Porque houve uma divisão, houve uma divisão entre o que eles cantaram e o que estavam ouvindo. A mente não conseguia processar, porque você não está entendendo nada, eu estou perdido. Exatamente isso. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Eu mesmo me oriento, claro, digo assim, meu irmão, nunca vá num show gospel. Pelo amor de Deus, isso aí é generalização desnecessária, sem sentido, né? Não pode generalizar de que tudo é ruim, tudo é do mesmo jeito, não. Mas pondere, eu mesmo prefiro não ir, se for uma apresentação de igreja, se for uma coisa mais ordeira, de alguém que conheça de alguma forma. Mas hoje, meus irmãos, quando morrer essa velha guarda aí, a bagaceira é grande, meu irmão. O que está surgindo aí de novo nesse mercado gospel, vendido às grandes produtoras aí, que faz de acordo com o mercado. Meu irmão. Irmãos, eu quero só ler um texto para finalizar. 1 Coríntios 10, versículo 7 e 8. 1 Coríntios 10, versículo 7 e 8. Nesse texto de 1 Coríntios, Paulo vai lembrar do que aconteceu diante do bezerro de ouro, lá no deserto. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Essa expressão aqui, levantaram-se para divertir-se, é paisô, é a mesma que traduz dança. Mesmo. A ideia de Paulo é que lá diante do bezerro de ouro, quando eles viram aquela imagem, assim, nós vamos nos consagrar e vamos agora adorar a Deus, cultuar a Deus, que foi representado naquela figura. Eles começaram a reproduzir o culto pagão diante do bezerro de ouro. Mesma coisa que os pagãos faziam, inclusive danças sensuais, coreografia e tudo mais. A ideia era essa, eles reproduzindo as expressões corporais que os pagãos. E Paulo associa a imoralidade. Ao dizer, estes praticaram idolatria e imoralidade, sensualidade, perversão. Tiveram um comportamento físico, uma expressão corporal não autorizada pela palavra de Deus, que era característica dos pagãos, essas danças, essas manifestações corporais diante da adoração. Então, quando a Bíblia associa, quando a Bíblia se refere ao que Israel fez em relação à dança litúrgica, dança religiosa, foi abominável aos olhos de Deus. Quando eles expressaram corporalmente, com danças, diante do culto, eles foram repreendidos, chamados de idólatras e imorais. E sabe como foi que a coreografia entrou na igreja?
pegando modelos pagãos, idólatras de adoração. Não foi exemplo bíblico, não foi base bíblica, meditação bíblica, não. Foi como fizeram os católicos com Constantino. Colocaram elementos pagãos, dando corpo, dando forma, dando vestimenta cristã. Dança litúrgica, coreografia de adoração, ministério de dança. Existe isso na Bíblia? Então, quando a Bíblia trata essa questão da dança, ela trata aqui dentro do contexto cultural, artístico, permitido pela palavra de Deus, com a ordem e a decência, não há problema nenhum. Mas dança como elemento de culto, não há base bíblica. Isso é a característica dos pagãos, dos idólatras. O povo de Deus nunca adorou desta maneira no culto ao Senhor. Então não há base bíblica para isso. Não há defesa bíblica para isso. O que há é deturpação. O que há é deslocamento do texto, do seu contexto e interpretação equivocada da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a entender estas verdades e praticar aquilo que é correto. Entender que existe a cultura, existe a arte, e ela deve ser cristã para nós, ela deve ser usufruída de acordo com os valores cristãos, e que muitas vezes nós não precisamos necessariamente de um contexto religioso, mas de um contexto cultural saudável, que é possível isso acontecer. Pastor, onde eu vou com uma festa, uma música e vai ser saudável. Você vai para a festa, você vai para aniversário, você vai para casamento, você vai para um bocado de lugar que lá não só tem crente. Você vai para um restaurante, comer uma comida que foi um caguinho que fez. Por que não morre envenenado? Por que não diz que não vai comer? É cultura, culinária é cultura, é arte. Arte culinária. Então, e por que a expressão musical e artística não pode ser? Pode. Garimpando, sabendo, vendo corretamente, mas não confundir as coisas. Querer trazer esse contexto, que é um contexto social, artístico, para cultos, sendo que no culto já está previamente estabelecido o que é que deve ser feito. Sim, irmão. Pastor, esse ensino que tu está trazendo hoje, sobre que a gente pode tomar parte, sim, das expressões artísticas, não ditas cristãs. Isso é um entendimento novo dentro da igreja presbiteriana? Não, isso é um entendimento antiguíssimo. Porque eu já estou aqui nessa igreja desde o ano 2000. O pastor Romildo, em 2001, 2002, fez um estudo. Ele quis trazer um estudo sobre a participação da igreja, dos crentes, fora do contexto. E naquela ocasião, quase saiu tiro aqui, porque muitos irmãos foram contra e gerou uma certa um embate, até quase uma desordem naquele dia. Entendeu? Não é novo. Não é novo. A própria igreja já ouviu isso, né? Mas a gente tem muitas vezes até um contexto, uma série de situações, talvez não tenha se compreendido corretamente. Não sei também se está compreendendo hoje. Provavelmente não tem guerra, mas significa que as pessoas estão aceitando, né? Cuidado, porque eu não aguento frio, não. Eu sou frio demais. Mas essa é a visão calvinista reformada da cultura, meu irmão. Cultura. Que Deus é Senhor da igreja e da cultura. Deus é Senhor de tudo. De tudo. O problema é que os ímpios deturparam a cultura, que os ímpios são pecaminosos ao expressar a sua cultura, mas não tudo, meus irmãos. Não tudo. Que não possa ser aproveitado, que não possa ser desfrutado por nós. Certo? Então vamos ver vários exemplos bíblicos disso, inclusive vendo o próprio Cristo se relacionando com a cultura e vendo aquilo que é permitido nós participarmos. Não. Agora é óbvio que nem tudo que me é lícito é conveniente. Né? Uma coisa é eu dizer que eu não teria dificuldade de ir em um show não evangélico. Outra coisa é eu estar lá, você me vê em qualquer show, você não vai me ver. Porque eu prefiro abrir mão daquilo que eu tenho liberdade de fazer, que Paulo disse, para não causar escândalo, apesar de Deus escandalizar falando aqui, depois eu até cortei.
Estou escandalizando porque as pessoas não vão compreender a minha fala desse rapaz pastor aí, né? É da bagaceira. Mas, na realidade, não tenho dificuldade de afirmar isso, mas eu prefiro abrir mão dessa liberdade que eu tenho de estar num show, porque isso vai ser escandaloso. As pessoas não têm maturidade para entender isso. A pessoa me encontra lá, o pastor Daniel está num show de Roberto Carlos. Não há problema nenhum, tem problema? Não tem. Mas o contexto, o ambiente, as pessoas que vão me ver não vão fazer uma boa leitura disso. É preferível que eu não esteja lá. Que eu não esteja lá. Principalmente como pastor, que é um formador de opinião, que é um orientador, um guia espiritual da igreja. Por isso que vida de pastor é sofrido. Tem coisa que a gente pode fazer, mas não faz. Que tem que ser exemplo. Tem que ajudar a maturidade. O irmão é fraco, então eu não vou dar um motivo dele se escandalizar, dele se envolver de maneira fraca e errada com aquelas coisas. Então, mas quando eu tiver que dizer e ensinar, eu tenho que dizer, meu irmão, não posso ficar fingindo isso, não. Se você for para um show, vai para o inferno. Não, meu irmão, não. Ou ser disciplinado por isso, depende do contexto, o que aconteceu lá, qual era o ambiente. Tudo isso aí precisa ser avaliado. Isso significa que eu posso ir para qualquer show, pastor? Vai que eu diria um show. Não é preciso ir para qualquer lugar, em qualquer ambiente. Mas não significa que você estando vai estar sempre errado, não. Agora eu te pergunto, eu não posso ir para um show de Djavão e eu assisto a novela que Djavão está cantando? Aí eu assisto a novela com a cultura abertíssima, tem de tudo de bagaceiro, que imaginar. É coerente? Não é. Eu não posso ouvir música mundana, eu posso assistir novela. Faz sentido? Na novela ninguém vê, olha aí. A novela ninguém vê, em termos e os seus filhos não aprendem mais. É a implicação que ele está vendo, A pessoa acha, né, mano, que ninguém está vendo, acha. Mas está trazendo o mundo para dentro da igreja, para dentro da casa, todinho, sem fio. Claro, não sou contra a televisão. Acho que você pode, com sabedoria, você pode usá-la. Mas novela, meu irmão, dou um tiro nela de escopeta. Novela é uma cultura sem filtro nenhum. Totalmente. Aí você pode ter uma novela que pode assistir, pode, mas tem que se avaliar direitinho, ver bem direitinho, com texto, papapá, tem que ver bem direitinho. Alguém brincou dizendo assim que é uma novela agora turca ia aparecer, né? Turca. Novela árabe, essa região ali mais oriental, né? Não sei se é um canal e tal, essa novela mais da cultura oriental. Pode até pegar comigo, você até ver alguém ensinando uma peça no teatro, mas está assistindo. Pronto, exatamente. Aí alguém brincou e disse assim, rapaz, uma novela dessas árabes aí disse que o marido estava brigando com a mulher dizendo assim, deixe de ser imoral. Aí disse, como? Você assistia a novela da Globo? Porque nessa novela aí, a maior imoralidade que tinha, eu ficava beijando o rosto da mulher. Só pra saber. Eu estava instigando para ver quem estava assistindo. Mas é isso mesmo, mano. Mas é isso mesmo, Maria. Então a coisa está tão. A degradação está grande brincando que quando vê uma novela falando de coisa assim normal, coisinha pessoal, tudo, expressão normal, esse rapaz, se olha, eu lembro do pastor que fundou o seminário que eu estudei, ele é coreano, quando ele chegou no Brasil não falava nada, ele de português, nada, não sabia nem se comunicar, você imagina um coreano. Aí ele disse assim, esse pessoal estrangeiro, geralmente eles buscam alguma coisa na cultura para aprender a língua, e às vezes se dão mal. Aí ele disse que para aprender o português ele começou a assistir novela. Aí ele assistiu Pantanal. Vocês lembram aí, né? Pantanal. Rapaz, ele disse que aprendeu tanta porcaria. Ele disse assim, mas que povo imoral, meu Deus. Se a novela refletia a cultura brasileira para ele disse, meu Deus, que missão terrível eu tenho para pregar o evangelho nesse lugar. Porque aqui é moralidade explícita, aqui, isso aqui é uma Babel. Não, a abertura na abertura ele disse, meu Deus, estou numa Babel, na Babilônia. Estou na Babilônia. Mas a novela não era tão fiel assim para representar a cultura brasileira, mas pegou o que tinha de pior. Isso é o problema da novela. A novela pega o que tem de pior da cultura
explicita ela assim, dizendo assim, olha aí, vê aí o que é que tem de pior na cultura. Puf! Meu irmão, tem coisa que você não precisa mostrar. A pessoa não vai apresentar. A novela nada mais é do que o diretor ou os donos da emissora querendo implantar na nossa cabeça os valores que Pronto. Abertamente, explicitamente. Assim, olha, você tem que acreditar nisso aqui, pronto. Hoje em dia nem só a novela, mas novela É geral. Geral. Tem que filtrar, você tem que ter muita sabedoria para saber o que você pode consumir, o que você pode ter contato. Mas não pode generalizar dizer assim, não tem nada que preste, nada mais. Isso é mundano, chamar de mundano o que não é mundano. O mundanismo é totalmente diferente. É perversão, pecaminosidade é totalmente diferente. Diz que cientistas fizeram uma pesquisa do que acontece com a mente de uma pessoa quando ela está assistindo novela. Aí pegaram um grupo e avaliaram a atividade cerebral na hora que está assistindo novela. A conclusão foi, isso é verdade, a conclusão foi que o cérebro de quem está assistindo a novela no momento é igual a uma pessoa em estado de vegetação. Sem atividade cerebral produtiva. Também entender no que a gente pode se envolver, o que é pecado e o que não é pecado, não chamar de pecado o que não é pecado e chamar de certo o que é pecado. A gente precisa tomar cuidado com isso. Que Deus abençoe. Amém.